Boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilhoso, mais uma terça-feira juntos, a última terça-feira do ano. Hoje será o nosso último programa de 2020. Teremos um programa especial. Então, todas as terças, a partir de janeiro de 2021, todas as terças, às 20 horas, nós teremos um encontro marcado aqui no canal Seridó Espírita, através também da TV7 e do canal Espiritismo Baiano. O programa é O Espiritismo de Jovem para Jovem. E que maravilhoso nesta noite especial, quase reta final dos 365 dias de 2020. Hoje nós temos um convidado muito... Teremos dois convidados especiais, mas, primeiramente, nós temos um convidado muito especial. Porque se tem algo que me dá felicidade, é a arte. E a arte espírita, inclusive acho que hoje até eu vou cantar, né? E a arte espírita, quando ela chega e toma conta do espaço, trazendo essas mensagens belíssimas através dos nossos artistas, isso prende o nosso coração, invade a nossa alma. E eu, um amigo muito querido de Acari, eu não sabia dos seus atributos, né? E acabei descobrindo. Olha, que agora não largo mais do pé dele. Rodrigo, por favor, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido, meu grande amigo Oliveira. Boa noite, Rodrigo. Mais um amigo que o Espiritismo me traz. Nos últimos 3 anos, né, quando eu me aprofundei mais na doutrina, conheci muita gente. E é uma alegria muito grande ter essa parceria contigo, viu? Você que já esteve aqui conosco 2 vezes, dando palestra presencial aqui na cidade mais limpa do Brasil, Acari, né? Então, esteja convidado. Um dia apareça aqui de novo, viu? Acho que assim que possível eu vou aí dar um arroxo pessoalmente. E, Rodrigo, para a gente é uma alegria. Rodrigo, para quem não conhece, é um jovem que está à frente do movimento espírita de Acari, né? Hoje ele está como aquela criatura responsável pela instituição de Acari e, com certeza, é um farol, né, para todas as almas ali presentes. Mas eu fiquei... com certeza, não tenho dúvida. Mas eu fiquei muito feliz em descobrir esse seu dom, cara. Por isso que eu lhe convidei no ar, que é para não ter problema, né? É muito bom. Vamos lá. Muito bom. Então, Rodrigo hoje vai nos brindar com 3 músicas no início, vai acalmar a nossa alma, vai trazer a mensagem em notas que irão inundar o nosso ser. E, Rodrigo, você vai tocar uma música para nós, que essa música faz parte da minha vida, né? Faz parte do meu coração. É uma pessoa que eu amo muito e que muitas vezes, olha que interessante, em silêncio, eu me pego cantando essa música e pensando nela. É bem interessante essa questão, né? Porque os laços que nos prendem o coração, e é o assunto que nós vamos falar hoje, né? Ele várias dimensões, não há dimensões para ele, né? E eu não poderia deixar de agradecer imensamente a esse amigo, esse irmão que caminhou comigo, que hoje, até hoje, é preso no meu coração. É o velho Lourenço Barros, né? É o coração do nosso coração e que eu sempre terei muita gratidão por tudo que ele me ajudou. Então, não poderia deixar de, no último programa do ano, falar desse homem que faz parte da minha vida e faz parte desse projeto, o Espiritismo de Jovem para Jovem. Rodrigo, fique à vontade, certo? Você está em casa e você pode tocar quantas músicas você quiser. Se você quiser ficar até o final, pode ficar. Seja bem-vindo, meu filho. Valeu, meu querido. Vamos lá.
Chorou, Oliveira? Chorou aí? Não tem como, né? Vamos para Pode? mais uma do rei, Roberto Beleza. Carlos. Oh, coisa boa. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o volume. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Tocar a última agora, né, meu amigo? Vamos lá. Essa aqui é uma homenagem a uma das músicas mais bonitas que existe, homenagem a esse grande espírito que esteve na Terra, que nos deixou lições de humildade eternas, né? Francisco de Assis.
Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, meu querido amigo. Votos de uma excelente palestra aí, bate-papo aí com jovens. Obrigado. E sempre que precisar, viu? Só é mandar o zap. Não se engane, viu? Não se engane. Será quase todos os dias. Outra coisa, Valeu. só para a gente conhecer você melhor, você faz parte da Orquestra Sinfônica de Acari Municipal, é isso? As bandas de música, né? Nossas cidades pequenas do interior do Brasil, principalmente, tem as suas bandinhas de música. E eu faço parte aqui da Filarmônica de Acari há mais de 20 anos. Eu toco desde os 13. Comecei bem molecotezinho e tô até hoje. Tô com 33, faz 20 anos que eu toco e sempre toquei. Eu toco de forma voluntária com a Filarmônica aqui às vezes, mas eu sempre tocava cobrando, né? Cachês, de forma profissional. E agora que eu me aprofundei no espiritismo, decidi trazer um pouquinho do dom que Deus me presenteou, multiplicar esses talentos, como Jesus nos pede, aqui com o movimento espírita de forma totalmente gratuita, com muito amor, para a gente fazer essa ambientação antes das nossas lives, né? As que eu puder participar. Maravilhoso. Você está disposto a viajar dia 23, 24 de janeiro? Para onde? Para aqui, para Natal, nós vamos ter a Caravana Fraterna com o Frederico Menezes e você iria nos acompanhar, nos brindando com a sua música. Olha que maravilhoso. Quem sabe, né? Você só convida ao vivo, você é esperto, rapaz. A gente pensar. vê, deixa eu ver aqui minha agenda. Deixa eu ver minha agenda. Que eu tenho também meu trabalho aqui, né? Meu trabalho eu não posso estar me ausentando, mas quem sabe, a gente conversa. Maravilhoso, meu filho. Gratidão, viu, Rodrigo? Gratidão. Felicidade de ter com você conosco. Valeu, meu querido. Tchauzinho, um abraço. Obrigado, cara. Até mais. Como eu já estou, gente, como não se emocionar diante de tão belíssima apresentação desse nosso querido amigo de Acari, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. E agora vamos dar início às nossas conversas, o nosso debate desta noite. Sempre nesse programa da Juventude Espírita, da Associação Espírita Pobreza Vida Eterna. Estamos trazendo temas de suma importância para as nossas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre algo que talvez você ainda não entenda, talvez eu ainda não entenda completamente. Mas nós vamos falar de amor, e nós vamos falar de amor além da vida. Maravilhoso. Bendita doutrina, abençoado Espiritismo, como bem falou Rodrigo, nos aproximando dessas almas queridas que entrelaçam-se em nossos corações para todo sempre. E a doutrina, o Espiritismo, ele é sem mácula. Ele é sem mácula. Todos os seus postulados, assim está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos os seus postulados são divinos, são sublimes. Nós, homens, que fazemos parte do movimento espírita, que ainda não aprendemos a amar profundamente, é que acabamos por macular essa doutrina. Mas ela é sem mácula em todos os seus postulados. E o Espiritismo nos ensina, uma das primeiras lições que a doutrina espírita nos ensina é sobre a imortalidade da alma. Somos, sim, seres imortais. Isso aí, todas as linhas religiosas, todo segmento religioso prega a imortalidade. Há sempre algo além do corpo. Mas o diferencial da doutrina espírita é que ele também prega a pré-existência. Ele esclarece a pré-existência do ser, da essência, antes da estada no corpo físico e a sobrevivência a este corpo, nos dando a imortalidade como oportunidade de crescimento e evolução. O Espiritismo nos esclarece sobre a morte
e nos ensina que a vida não termina no túmulo, mostrando-nos que a vida continua. E a palavra técnica que nós usamos para a liberdade, a libertação do espírito, que é a desencarnação, não é o fim, mas apenas o começo de uma nova realidade. Ou seja, nós deixamos o corpo físico e permanecemos vivinhos da Silva, como diz o outro, levando conosco todas as nossas aquisições. Após a morte, aquilo que chamamos alma, né, volta a ser a essência, o espírito. Né? Tudo isso graças ao nosso perispírito, corpo fluídico, corpo energético, que o nosso apóstolo querido dos gentios, Paulo, chamava de corpo espiritual. Mas, porém, nem sempre é fácil entender esse processo. Principalmente quando um ente querido se vai. Ah, Oliveira, como é duro você entender o processo biológico da morte como um recomeço para uma realidade além da dimensão física, quando é de um ente querido. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar, nas suas obras básicas, no Pentateuco, que nós chamamos, que há também a reencarnação, momentos de reencontro, que os corações que se entrelaçam numa relação afetiva, elas sempre estão se reencontrando, quando não na dimensão extrafísica, na dimensão espiritual, invisível aos nossos olhos, eles têm a oportunidade novamente de reencontrarem-se no corpo físico, em uma nova existência. E a reencarnação não é criado pela doutrina espírita. Na verdade, nem poderia ser criado pela doutrina espírita, sendo a reencarnação um fato, uma lei natural, lei biológica. Se nós formos buscar na história bíblica, na história da humanidade, nós vamos encontrar N casos de reencarnação. O Cristo, nosso mestre, nos deu o exemplo de como funcionar isso. Foi anunciado assumir um corpo de carne. Nós vamos encontrar também referências ao profeta Elias, quando é dito que ele teria que retornar após anos a fio servindo ao Senhor, mas foi dito que ele teria que retornar para poder restabelecer todas as coisas. E o profeta Malaquias avisa desse retorno do profeta Elias, e Jesus confirma em dado momento com seus apóstolos. Outra coisa que a doutrina espírita nos ensina é essa relação constante daqueles que estão no corpo com aqueles que estão fora dele. Porque os laços de amor jamais se romperão. Os laços de amor jamais se romperão. E essa relação é constante. Mas nós queremos ver, nós queremos a presença, nós queremos mensagem. Não vamos nos apegar a estas coisas. Vamos sim sentir no nosso coração que esse ser amado continua vivo e feliz. Vamos libertá-lo para que o aprendizado do amor possa realizar em nós o efeito transformador do afeto como um todo. Então, todo mundo conhece ou já ouviu falar nas cartas consoladoras, maravilhosas, maridos, esposas, filhos, pais, netos, avós, expressando o amor de onde eles estão por aqueles que aqui ficaram. Esposos, esposas, consolando os que ficaram. Olha, estou bem, não se preocupe, logo, logo nós vamos nos reencontrar. E para quem está aqui é muito difícil quando não compreende assim. Então, precisamos refletir
um pouco nas nossas relações afetivas, assim como nos ensinou Jesus, o Espiritismo ensina que o amor é uma construção de dentro para fora, que vai estruturando aos poucos a nossa vida, e que esse amor, por ser uma construção, precisa sim de tempo, precisa sim de encontros e reencontros de almas no corpo para a estruturação plena desse amor. E é sobre esse tema que nós hoje vamos conversar nesta noite. E eu gostaria de convidar Ricardo. Por favor, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta. Está amando? Porque hoje, Oliveira. O tema hoje é maravilhoso, né? O tema hoje é o amor na sua construção, né? Para que ele possa romper as dimensões da vida. Diga, meu filho. Exatamente. Primeiro, eu gostaria de falar um negocinho que gostaria primeiro de agradecer, né, ao jovem Rodrigo. Ele saiu aqui dos bastidores, não teve como agradecer. Já tiveram os agradecimentos, mas eu mesmo gostaria de fazer. Quem dera, né, um dia tocar com tanta tranquilidade e beleza um instrumento tão complexo como aquele, né? Comecei a tocar violão, porém definitivamente meu planejamento reencarnatório não é no meio artístico. Mas não se engane não, viu, Rodrigo? Esse programa vai ficar, essa live vai ficar gravada. Aposto que você vai rever, então não se engane não, o Oliveira aí tá todo forte, não sei o quê. Mas aqui nos bastidores todo mundo estava se derretendo aqui, Letícia Mirelli, Oliveira. Todo chorando. Exatamente. Porque a música, ela toca em nossos corações. E essa música, Como é Grande o Meu Amor por Você, ela faz parte da minha vida. Então, não tem como não chorar, né? Porque quando a gente reencontra as almas que amam, né? Automaticamente a lembrança vem, né? E a gente, às vezes, se pega até em silêncio, cantando a música, lembrando da criatura. Né? É maravilhoso isso. Né? É muito bom reconhecer que os nossos programas estão evoluindo, né? Não existiria outra maneira melhor de começar o último programa do ano, né? Com certeza. E tudo vem na hora certa, né? Porque eu conheço o Rodrigo há vários anos, Ricardo, e eu não sabia que ele tocava, que legal. Aí eu descobri, eu digo, peraí, bichinho, você vai me pagar, né? Aí agora eu não vou largar mais do pé dele, não. É bom que ele assiste o programa, ele vai saber, eu não vou mais largar do pé dele, não. Então, como a gente vinha falando, Ricardo, a doutrina espírita nos estrutura de uma maneira simples para que entendamos o amor na sua construção, né? Porque é fácil abrir a boca e dizer eu amo, eu te amo, ou nós nos amamos, mas às vezes se torna contraditório, porque como que a gente vai entender uma relação que dura 10, 15, 20 anos e tem como resultado, no final dessa relação, no rompimento dessa relação, um ódio? Dá para entender? Duas criaturas que caminham dizendo, eu te amo, e acabam casando, ou vão morar juntos, ou namoram 10, 15 anos, e aqueles dois seres que convivem tantos anos, quando rompem esta relação, ela acabam numa relação de ódio ao ponto de chegar às vias de fato de assassinar. Então, observe como nós precisamos compreender essa construção do amor, né? Exatamente, Oliveira. É por isso que se torna tão importante o amadurecimento psicológico, né? Um fator essencial nas nossas vidas. Muitos relacionamentos geram ódio, como foi bem retratado, após o término, justamente por conta das frustrações diárias, frustrações do relacionamento, que é algo natural, mas depende da forma que encaramos essa frustração. Muitas vezes julgando o parceiro que por não ser perfeito, por não ser alguém que imaginava ser. Dessa forma,
não reconhecendo que muitas vezes o erro está em nós mesmos e que transferimos responsabilidades para o próximo, justamente por não reconhecer essa deficiência ainda presente no ser, não desenvolvendo esse amadurecimento de tentar tornar como principal ponto a amizade a amizade que ambos tiveram para construir esse relacionamento, tiveram como base para construir essa relação, e ele simplesmente esquece que mesmo não estando mais juntos, não estando mais casados, ou enfim, e não estando mais né, dentro daquela relação, esquecem que tiveram bons momentos, tiveram relações boas, sentimentos saudáveis, esses que deveriam prevalecer mesmo após tudo terminar, digamos assim. E no fundo de tudo isso, sabe o que acontece, Ricardo? Há um egoísmo desenfreado, oculto por trás de tudo isso. Porque enquanto ele está me servindo, enquanto ela está me servindo, fazendo meus gostos, vivendo em função de mim, está maravilhoso. Então, a partir de agora que alguém resolveu libertar-se, percebeu que não serve mais, aquela relação tornou-se, na realidade, doentia, ao invés de fazer bem, está fazendo mal, agora não me serve mais, não está me servindo, não está fazendo meus gostos, não está vivendo em função de mim, então também não vou permitir que faça a outro, né? Porque eu vou ficar sem. E o egoísmo, acima de tudo, vem campear disfarçado nesses momentos. E é bem interessante quando a gente vai tentar compreender ou entender, será que isso que nós chamamos amor, esse sentimento que foi apresentado pelo Cristo como um sentimento sublime, que rompe as dimensões da vida, será que realmente o amor existe em várias dimensões da vida? Será que nós vamos encontrar por aí amor em todo canto que chegar? E é bem interessante quando nós vamos refletir nesse ponto, porque nós vamos chegando ao momento especial da vida do ser, que é quando ele, num momento de crescimento, resolve ter sua liberdade, resolve, como a gente costuma dizer, tomar conta da sua vida e conhece alguém. E conhece alguém. E como é que a gente vai entender por amor numa relação homem-mulher, na sua concepção? Como que a gente vai entender, né? Esse amor que a gente sabe que é uma construção, que muitas vezes ele vem disfarçado de egoísmo, vem trazendo digamos assim, aquisições de ambos, né? Porque nós não podemos pensar num relação a dois. Então, como que a gente vai entender esse amor dentro de uma relação homem-mulher com compromisso? Exatamente, Oliveira. No caso, ter uma relação saudável para ambos, né? Que tem, como o senhor bem retratou, que tenham como principal objetivo auxiliar um ao outro no processo de evolução na vida. Além disso, ter a oportunidade de aprender constantemente com alguém, né? Alguém íntimo, conhecer o íntimo do próximo. Em geral, dar melhor das suas versões para trazer um ar mais harmonioso para o seu lar, né? Aprender o verdadeiro significado do amor, que trabalharemos no programa de hoje. Nós temos que também procurar, assim, entender qual deveria ser o resultado. Isso serve para todos nós. O resultado de uma relação entre duas pessoas que dizem se amar, né? Isso é preciso a gente refletir sobre isso, né? Mas espera aí, eu amo fazer como eu amo ela me ama, então eu vou avaliar qual seria o resultado desta relação de duas pessoas que dizem se amar. Precisamos refletir sobre isso também. É importante, viu, Ricardo, que dentro, eu acho que travou para mim aqui você, viu, meu velho?
mas eu vou dar continuidade aqui. É Não, não, não. não, por favor, não? Tava esperando dar continuidade. Você está me ouvindo? Está me É, ouvindo? Você está me estou, ouvindo? estou. Deu uma travada Beleza. aqui, mas eu tô. Entendeu? Então, é importante que a gente possa refletir também e conversar sobre isso nessa noite, né? Porque faz parte da vida de todos nós. Todos nós queremos a nossa liberdade, a nossa independência, todos nós estamos no processo de crescimento e, de repente, principalmente nós somos jovens, né? Nós somos jovens, nós saindo da fase da adolescência, né? Para chegar na juventude, nos apaixonamos. Você está amando, tá? É bom que ame, porque esse programa é bom para a gente fazer quando ama, entendeu? Então, porque nós já vamos sentindo no nosso coração aquilo que vai surgindo, né? E a esperança nossa é encontrar alguém que também diga que nos ama, que também não só diga, como mostre, através das suas atitudes, que nos ama, e precisamos refletir dentro desse Exatamente. resultado. Pode continuar. É reconhecer também que não é encontrar o par perfeito, né? Mas sim é a pessoa que irá te auxiliar nesse processo de ser perfeito, né? Auxiliar nesse processo de eliminar suas imperfeições, de ter um objetivo em comum, ter sonhos em comum. E então, isso já nos leva a outra questão de que como seria se um casamento significasse uma ligação eterna, não é mesmo? Quais seriam as consequências disso? Será mesmo que valeria a pena você definir um casamento e mesmo após tantas discussões, tantas diferenças, por não ter um tempo respeitado para conhecer ao próximo, seria realmente saudável para a nossa evolução? Então, na verdade, isso se trata de uma ideia antiga, até mesmo ultrapassada, digamos assim, que, aliás, é muito bom discutirmos sobre, pois muitos casais têm medo de separar-se por medo de como a sociedade irá verá eles, colocando de forma mais correta, verá eles, principalmente as mulheres que têm medo de como é ter mais de um casamento. Então, trazendo para um contexto histórico, a representação da aliança, muitos não conhecem, para explicar melhor, faz parte desse ideal de que seria algo eterno. Então por que isso, né? Trazendo para esse contexto, supostamente as alianças surgiram no Egito Antigo, o círculo representando o símbolo da eternidade e o anel, o amor eterno entre os noivos. A aliança, na verdade, é usada no quarto dedo da mão esquerda, do quarto dedo da mão esquerda, porque os romanos acreditavam que nele passava uma veia chamada vena amoris, que estava diretamente ligada com o coração, que traduzindo seria a veia do amor. E em decorrência desse significado, muitas religiões, por exemplo, tratam o casamento como algo único, algo eterno, onde só é possível criar um novo lar apenas após o desencarne de um dos envolvidos na relação. Então, uma ótima história para exemplificarmos esse contexto e como seria prejudicial tratar o casamento como algo eterno. É claro que no contexto da época, dos valores que o casamento apresentava antigamente, né? No caso, os valores de antigamente para atualmente mudaram quase totalmente, pois tinha interesses econômicos, tinha interesses políticos. Hoje é mais por uma questão de afinidade, uma questão de sentimentos, né? E trazendo a história, um grande exemplo é do rei Henrique VIII, pois antigamente era considerado que as mulheres eram as únicas responsáveis pela definição do sexo do seu descendente, algo que foi desmistificado de acordo com a evolução da ciência. Porém, dando continuidade, sua esposa, a rainha Catarina, não gerava nenhum filho homem, então ele começou a ficar preocupado
pois não tinha herdeiros para o seu trono. E no contexto da época, se uma mulher assumisse o trono de uma linhagem recém-formada, o reino poderia ficar fragilizado e as potências estrangeiras tentariam conquistar a Inglaterra, seja por meio de guerras ou até mesmo por meio dos casamentos. Então, ele começou a ter relações com outra mulher, a Ana Bolena, a irmã de uma de suas amantes, com o objetivo de ter herdeiros homens. Então, anulou o casamento com Catarina por meio de uma licença especial, já que Catarina era viúva do seu irmão. O casamento com Ana Bolena também não surtiu efeito, já que também não produzia herdeiros, e assim lançou acusações de traição para sua esposa, que esta que foi executada. Então, ele era viúvo naquela época, teve o seu terceiro casamento com Joana Seymour, esta que finalmente gerou um herdeiro nomeado Eduardo VI, né? E é interessante conversarmos sobre esse contexto, pois temos a conclusão de que essa ideia do lar, do casamento eterno, não se trata de um termo recente, né? Mas que mesmo assim ainda temos receio, como falei no início, receios de terminarmos relacionamentos, medo de sermos vistos diferentes pela sociedade, as mulheres que têm principalmente mais de um casamento, utilizando a visão da doutrina, mesmo que o casamento tenha o intuito de harmonizar criaturas que se completam, que deve prevalecer o amor, sabemos que as relações humanas são complicadas, não são nada fáceis em qualquer aspecto, né? Por isso, quando sentimentos ruins surgem, quando torna-se algo desgastante, manter-se naquela situação, é preciso analisar se aquela relação realmente vale a pena investir, pois, como sabemos, o objetivo da vida não é encontrar a pessoa perfeita, como também conversei com você, Oliveira, não é encontrar a pessoa perfeita, o par perfeito, mas sim aquele que te ajude na sua caminhada, que saiba trabalhar contigo a paz interior e principalmente a saúde mental de cada. E claro que nem todos os dias serão flores, serão perfeitos dentro de um casamento, dentro de qualquer relação, na verdade. Porém, são nessas horas que a amizade deve prevalecer. É a amizade, o companheirismo, que sustentam qualquer tipo de relação saudável, pois é preciso que haja um bom diálogo entre os envolvidos para darem continuidade na caminhada e também fortalecerem a afeição que tem um pelo outro. Então, como já diria Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, o diálogo proporciona o intercâmbio emocional. Então, devemos entender que o casamento não se trata de algo eterno, mas sim que se trata de algo que deve durar enquanto ambos tenham sentimentos saudáveis na relação e um objetivo em comum, o qual seria o crescimento moral e intelectual de ambos, né? Caso contrário, é realmente preciso refletir se realmente vale a pena dar continuidade naquela situação, pois poderá até agravar a situação, consequentemente levando sentimentos ruins para próximas encarnações, até mesmo possível assassinato, como foi exemplificado no início do programa, entre outros casos que encontramos relatos nos livros espíritas, né? E é importante compreender que nem sempre são duradouros. Às vezes rompem essas relações de uma maneira rápida, né? Mas é claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador, né? Já imaginou? Você só pode ter uma relação a dois se for para todo sempre. Mas nós sabemos que quando nós passamos a conviver, que vamos descobrindo aquelas coisinhas, achavam ter
encontrado uma carteira de bolso. Acabamos de descobrir que, na realidade, é uma mala do tamanho do mundo, né? Então, é difícil de transportar. Então, o casamento, ele não é irreversível, não é um compromisso irreversível, porque nós sabemos que todos os desafios que apresenta deixam sequelas, como você bem falou, nesses momentos difíceis. É um massacre emocional conviver com alguém que você não gosta, é um massacre emocional conviver com alguém que não lhe valoriza, né? É um massacre emocional você se submeter, né, a situações constrangedoras por um conforto, por uma acomodação, né? Aí nós já chegamos na questão da violência, daí nós temos a separação legal, né, que quando chega nesse ponto é porque a separação emocional já era, né? Quando você chega ao ponto de procurar as vias legais através dos tribunais, vamos usar esse termo, para uma separação, é porque o emocional já se foi. E o que mantém a relação saudável é o emocional, é o amor em seu coração, né? Muitas vezes nós nos precipitamos, né? E isso faz com que a gente se console com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, ou seja, a gente se encanta, a questão do encantamento, e passamos a acreditar que ali encontrei, como muitos dizem, né, a minha alma gêmea, né? A minha alma gêmea, mas na realidade eu encontrei uma alma que geme a toda hora, né? Que só me faz sofrer, só me dá decepções. Eu me frustrei nas minhas escolhas. E é bem interessante, porque para você ter uma relação duradoura, é preciso que prevaleça nisso, como você bem falou, meu filho, um laço mais profundo de amizade, um laço fraterno. E é esse laço fraterno que vai nos ajudar, né? Que vai nos ajudar a manter. Então, nós não podemos esquecer nunca, mas nunca mesmo. Todo compromisso é afetivo. Portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de máxima importância para o comportamento psicológico de ambos. É uma relação, né? E muitas vezes nessa relação, se houver uma ruptura abrupta, rápida, né? Inesperada, sem todo um trabalho prévio, sem uma organização para que todas as peças possam estar nos seus devidos lugares, estarem bem. Se não houver isso, isso vai trazer lesões para todo sempre, como você falou, até para as próximas reencarnações, né? Então, e nesse sentido, não é bom para ninguém. Então, se faz necessário, como disse Joana, o diálogo é esse intercâmbio para acalmar e amenizar as dores dessas almas, né? E é preciso entender, nós espíritas sabemos, né, que por sermos imortais, por Deus ser justo, nos dá oportunidade, quantas forem necessárias, para essa construção do amor, né? Você não ama num passe de mágica, você não escolhe a quem ama. A realidade é essa, nós não podemos escolher a quem ama. É uma construção, quando você menos espera, ama, né? Você escolheu a quem amar? Ou o amor surgiu na sua vida assim? É interessante que a gente entenda. É interessante que a gente possa compreender isso, porque há relações conjugais programadas antes do nascimento, antes da reencarnação. Há sim relações. E nós estudamos isso, o que é que você tem a dizer? Estudamos ou não estudamos isso? Profundamente. Temos exemplos, né, e mais exemplos reais disso, né? Pessoas que nos procuram e relatam as suas situações, recebendo em sonhos, olha que interessante, em sonhos ou numa vivência do espírito, a realidade disso. Então, como que a gente vai entender isso? Que nós não somos espíritas, por exemplo, como entender que há uma relação programada
antes do nascimento, para mim. Exatamente. Com relação especificamente ao casamento, Divaldo Franco declarou em entrevista ao jornal O Imortal que existem casamentos programados e casamentos resultantes de uma precipitação, né? Ou seja, podemos interpretar que, como já foi trabalhado em uma das questões, os relacionamentos precipitados muitas vezes não têm substância, não apresentam não apresentam sentimentos tão fortes por se tratarem de atrações momentâneas, como o senhor bem retratou. Então, o psiquiatra Ricardo Krause explica muito bem sobre esse conflito nos casamentos, que geralmente acabam mesmo antes de começar. Então, ele fala dessa maneira: o casamento, até há 50 anos, pelo menos, era um contrato para o qual se escolhia quem melhor se adequasse aos quesitos racionais, como situações financeiras, nível cultural semelhante, alguém com características para se tornar um bom pai ou uma boa mãe, entre outros. À medida que o sentimento passou a prevalecer como critério essencial para a escolha do cônjuge, um conflito ancestral vem à tona. Embora os casais queiram se casar por amor, está arraigada em nós a ideia de que o casamento é estabilidade. A tendência dessa forma é se misturar dois pontos que não combinam, a paixão e a razão. Então, podemos interpretar com essa citação que mesmo um casal apaixonado só se casa normalmente quando ambos identificam no parceiro a possibilidade dele ou dela atender algumas expectativas racionais básicas, né? Então seria isso que explicaria o outro lado, ou seja, por que é tão forte uma relação estável prevalecer em detrimento à paixão? Consequentemente, seria apenas uma relação para um breve aprendizado, não para dar continuidade de uma forma mais estável na caminhada. Por outro lado, pode existir sim um planejamento reencarnatório para envolver-se com uma pessoa, geralmente para solucionar alguns conflitos do passado. Porém, graças à lei do livre-arbítrio, nossas programações sempre estão sujeitas às mudanças. Consequentemente, posso me envolver com uma mulher que não fazia parte desse projeto, podendo até gerar filhos nessa relação, mas isso não significaria que não existia um sentido para aquela encarnação, que não existia um sentido para surgir aqueles filhos, até pelo simples motivo de que a programação reencarnatória trata-se de uma previsão, não algo determinado. São suas ações que podem mudar o rumo daquela vida e mesmo assim trazer os mesmos ensinamentos ou até ensinamentos que não estavam planejados, né? Pois devido à lei do progresso, em qualquer vivência aprendemos um pouco mais sobre algo, aprendemos um pouco, sempre um pouco mais, né? Nunca estacionamos, nunca regredimos. Então, com isso, podemos entender que os benfeitores podem propor missões antes de encarnado. Porém, como já trabalhamos na primeira temporada, se eu não me engano, onde estudamos sobre planejamento reencarnatório, é, eles sempre aproveitam as mudanças das nossas vidas, dos nossos trajetos, somente para semearem o bem, somente, mesmo que nossas decisões sejam equivocadas, até porque estamos sempre em processo de aprendizado. Então, dessa forma, trazendo aquela questão do filho, um filho que nasce dessa natureza, ou seja, de uma relação que não estava planejada para aquela encarnação, pode sim ter relações com os pais ou com um deles, na maior parte das vezes até principalmente com a mãe, né? Então, em geral, podem existir relações planejadas sim,
antes de encarnado. Porém, não significa que seria algo determinado, algo definido, pois são suas ações que definem as situações presentes na sua vida, quem estará ao seu lado, quais os desafios impostos para aquela vida, para aquele cotidiano. Enfim, é, eu tirei o microfone antes. Então, só retomando, então só depende de nós, né, Oliveira? Com certeza. E é bem interessante e é importante que tenhamos essa consciência. Deus, se nós temos a certeza que Deus é justo, que Ele é soberanamente bom, que Ele nos ama incondicional e que, dentro da sua justiça, não funciona só comigo, funciona com o outro também, jamais Ele vai nos desamparar. E, se de repente, como você bem colocou, em uma relação passou a ser mais maléfica do que benéfica para mim, por que eu preciso continuar sofrendo? Por que eu preciso continuar trazendo traumas complexos para mim? Por que não avaliar, analisar todo o contexto? E o interessante é que, mesmo sendo uma programação reencarnatória, a doutrina espírita também nos ensina que ninguém é obrigado a carregar dois sofrimentos, ninguém é obrigado a criar dois sofrimentos para si. Nós construímos, sim, esses dois sofrimentos, mas a proposta é que edifique-se o amor. E trazendo Jesus como referência, Jesus nos convida a amar primeiramente a nós, para que a gente possa ter condições de amar ao outro. E se eu estou só me maltratando, me machucando em determinada situação, eu preciso refletir. Também, Ricardo, é bem interessante quando nós vamos buscar a literatura que traz histórias reais, né, vividas por pessoas na Terra que retornaram à pátria e lá resolveram contar a sua história. Para nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós escutamos muitas histórias, muitas lamentações, muitas revoltas, muitos relatos que traíram a si mesmo. Olha, eu me traí por querer construir algo ou exigir algo de alguém que não podia me oferecer. Então, é importante que a gente possa refletir sobre isso. E também, dentro dessa programação que eu estou falando, nós temos a história de um jovem que preparou-se muitos anos para uma missão e na missão dele não envolvia o casamento. E eis que, como você falou, para a mudança do curso de sua história, da sua próxima existência, ele acabou casando. E a espiritualidade teve que, sim, organizar para não deixar desamparado, assim como não deixa nenhum de nós. Então, é muito profundo quando nós vamos buscar compreender melhor essa nossa condição. Porque todos nós sabemos que estamos no aprendizado. É real, gente. A proposta da vida é aprender a amar. Se nós entendemos a lição do Cristo, quando ele diz que nós devemos amar a nós mesmos para poder amar o outro na mesma proporção, e assim chegarmos ao amor pleno, que é o amor fraterno, aquele que nós compreendemos e amamos a Deus, né? Então, o amor, ele é uma construção. E nós temos que entender que, para essa construção chegar, tem que ter fases, tem que ter níveis de amor. Cada um de nós amamos na proporção que sabemos amar, dentro da condição que sabemos amar. Cada um de nós temos uma interpretação sobre esse amor. E muitas vezes aquilo que eu classifico como amor não é amor, né? Torna-se mais próximo, mas o interessante é que é um aprendizado, né? É a proposta, digamos assim, é a nossa evangelização no amor. Então, há níveis de amor, né, em nossas relações, há níveis, né?
E é bem interessante que a gente reflita Exatamente. sobre isso. Exatamente, Oliveira. Como já trabalhamos, tudo na vida é um processo de amadurecimento pessoal. Então, as nossas experiências seriam uma chance para demonstrar os nossos sentimentos, até porque são eles os influenciadores das nossas ações. Por isso que não seria diferente no caso do amor. Muitos utilizam essa palavra de forma errada, como o senhor bem retratou, acreditam ter um amor saudável com o próximo, porém, como já trabalhamos, os sentimentos são complexos, muitas vezes apresentam significados totalmente diferentes dos quais imaginamos, e se estiver presente de uma forma excessiva no íntimo, como já estudamos nos programas passados, podemos até prejudicar tanto as nossas relações sociais, as nossas relações diárias, como também a nossa saúde mental. A obra Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, que utilizamos como base para esse programa, nos explica muito bem esses diferentes níveis de amor que passamos durante as encarnações. Então, primeiro vem o amor infantil, né? Que vem com um caráter possessivo, no caso, a ambição, a posse de alguém, e principalmente a inquietação que gera a insegurança. Então, temos como principais pontos o ciúme, a ansiedade afetiva, a cobrança por receber carinhos e atenção, ou seja, a necessidade de ser amado. O interessante é que, mesmo trazendo como nome infantil, muitos adultos ainda estão passando por esse processo, por esse estágio. Como em uma das palestras do domingo, a falta do amor próprio predominante do ser gera casos como esse, e desta forma é desenvolvida uma carência ilusória, onde muitos pensam que necessitam constantemente de carinho, constantemente de determinada pessoa, e que sem ela não é possível viver, perdendo tanto sua identidade como a sua autoconfiança, que são elementos importantes para a nossa caminhada. Então, além disso, entra um contexto dos relacionamentos abusivos, onde muitos não respeitam o espaço do outro, mesmo que de forma não intencional, apenas agindo pelos sentimentos, acreditando que o seu parceiro ou sua parceira seria a propriedade dele ou dela. E aí que está um dos grandes perigos dos relacionamentos, seja qualquer definição, seja de amizade, seja de casamento, seja de namoro, qualquer relação se torna doentio a presença desses sentimentos. Então, como já trabalhamos esse ciúme, que pode ser assemelhado com a vontade de possuir determinada pessoa, senão um egoísmo, digamos assim, muitos acreditam que é o tempero da relação, que realmente é necessário esse sentimento para um casal mostrar ainda interesse na relação, gerando relacionamentos doentios que podem perdurar em variadas vidas, até que reconheça o mal que estará causando ao próximo como a si mesmo. E então esquecemos que o amor não está somente nas palavras, mas também nas boas atitudes, e é por esse motivo que não podemos cultivar essa insegurança no seu parceiro, os ciúmes excessivos, que podem trazer consequências piores no futuro, mas sim cultivar o bem dentro e fora de suas casas. Então, que são destruidores de muitos sentimentos bons, sublimes. exatamente. São destruidores dos afetos, na realidade, ou esses ciúmes excessivos, né? Porque fantasia-se tudo que não existe. Desculpe interromper, meu filho, pode continuar. Não, não. Só uma pergunta, tudo isso só no infantil, né? Exatamente. Joana Dias também não maneira para a gente, né? Tudo isso só no infantil. Pode seguir. Exatamente. Então, e só isso no infantil, agora temos o próximo estágio, que no caso seria o juvenil, que tem como principal ponto o prazer imediato,
a satisfação com elementos simples, e dessa forma pode debilitar o indivíduo que está passando por esse estágio, causando sentimentos de frustrações futuramente, justamente por não ter procurado novos meios, não ter entendido o real sentido do amor à vida, do amor ao próximo. Então, após o juvenil, dando continuidade, vem o estruturado, real e maduro, que nesse nível é a procura por sempre se renovar, sem altos e baixos emocionais, que une as pessoas ao seu redor com o princípio de fraternidade. Nesse nível, já entendendo um pouco mais sobre o verdadeiro amor, o amor pleno, não aquele que suga energias, que torna um relacionamento desgastante, como é o caso do infantil, que trabalhamos. Então, muitos processos obsessivos são gerados principalmente de encarnado para encarnado. Até mesmo espíritas experientes nesse assunto acreditam que se trata de algum fenômeno apenas com o invisível. Porém, como já estudamos na primeira temporada também, que já está gravado no canal, os sentimentos com o próximo pode sugar energias, pode atrasar tanto a sua caminhada como a do próximo, e o amor pode ser um desses casos, o amor excessivo, o sentido errado do amor. E Então, bem interessante, desculpa, é porque o assunto é bom e eu não aguento, você sabe, né? não, É bem interessante, Ricardo, quando você faz essa colocação, porque muitos de nós passamos a acreditar que a forma mais comum e mais vigente no processo obsessivo é a do invisível para conosco, né? Mas, na realidade, mesmo este invisível acaba desencadeando uma obsessão visível, ou seja, de encarnado para encarnado. Eu passo, através das minhas atitudes, torno-me um obsessor daquela pessoa que eu julgo amar e que eu digo que amo. E, em nome desse amor, eu me torno, na realidade, um peso para aquela criatura, eu me torno, na realidade, um opressor, vamos usar esse termo, né? Um controlador, um dominador, né? Eu passo a querer que aquela pessoa viva em função de mim, em torno de mim, que eu seja o centro das atenções dela. Então, tudo isso precisa ser refletido quando a gente vai trazer esses estágios do amor. Porque se eu saio do infantil, como você colocou, eu passo para o juvenil, algo eu já aprendi. E quando eu saio do juvenil, quando bem você colocou, para o estágio já amadurecido, observe que a visão do amor já é outra. Eu já não sou exigente, eu já não passo a querer que o outro viva em função de mim, ao contrário, eu passo a doar-me mais. Eu passo a compreender o prazer, já não é mais só o prazer pelo sexo, e sim o prazer de estar junto, o prazer de estar com a pessoa, o prazer de querer ela perto da gente. Então, observe que nós já passamos a entender um pouquinho o prazer de amar, a felicidade de amar, né? Isso é bem interessante. E nesses 3 estágios que você colocou, só nesses 3 estágios, eu vou dizer a você, se você tivesse apaixonado por mim, eu já casaria com você. Porque com a consciência que você está demonstrando já do conhecimento, é lógico que a teoria é uma coisa, a vivência, a experiência da prática é outra, né, meu filho? Mas Joana de Anjos mostra, só nesses 3 estágios, já mostra perfeito como deve ser essa construção do amor. E observe que nós estamos construindo, rapaz, o tempo vai ser curto, nós estamos avaliando essa construção do amor para chegar no amor além da vida, porque nós vamos levar conosco todos os sentimentos para a dimensão seguinte, para uma próxima reencarnação. Esse amor que é construído, ele em várias dimensões, né? E quando o amor entre 2 pessoas é sadio, é mais do que lógico que continue sendo sadio e continue só a crescer, né? É bem interessante. Agora, continue, meu filho.
Bom, somente para finalizar, né, a questão dos estágios, o último seria o pleno, o pacificador e o morredouro, ou seja, quando há a confiança tranquila, com a alegria natural, então a exteriorização do bem que devemos sempre estar praticando, a compaixão e entender que o próximo nunca será sua posse, que ambos têm suas individualidades que devem ser respeitadas, além do sentimento puro. É entender a frase de Laurie Conan, no seu sentido mais puro, onde ela diz exatamente dessa forma. Vou pegar aqui. Nada é pequeno no amor. Quem espera as grandes ocasiões para provar sua ternura não sabe amar. Então, nesse estágio, apesar das tubulações diárias, apesar dos problemas do íntimo, o amor permanece libertador, né? O amor permanece confiante, o amor permanece indestrutível. Ou seja, é por esse tipo de amor que o qual devemos trabalhar, o qual devemos tentar alcançar, pois esse é o verdadeiro significado de amar ao próximo. Maravilhoso. E é bom entender também, é muito lindo quando a gente vai entender no verdadeiro sentido, né? Porque, observe, o amor não se impõe, porque ele é espontâneo, como a própria vida. Ele irradia, ilumina, contagia todos à sua volta, né? O amor, quando se ama no verdadeiro sentido, ele traz paz, ele leva paz, ele rejuvenesce. Você parece ter 11 anos, entendeu? Ele rejuvenesce, ele reestrutura todas as energias do ser, contagia e você torna-se luz para todos os outros, porque você aprendeu a amar-se dentro dessa construção de amor e está amando uma outra pessoa. E o bom é quando esse amor é correspondido, né? Tem o mesmo sentido. Ele expande-se como um perfume. Imagine você abre. Eu vou falar um perfume aqui, né? Um desodorante, né? Eu pesquisei na internet para as pessoas. Você abre um frasco de Mistral aqui, ou de toque de amor, né? Olha, teu pai e tua mãe agora compreenderam o que eles conhecem, esse toque de amor, rapaz. Eu pesquisei na internet, mas tem muita gente que conhece. Então, quando esse perfume ele é aberto, ele inunda o ser com a sua essência, né? Inunda o ambiente. E assim é o amor, que é agradável, impregna no ser e vai suavemente tomando conta da essência, né? Não é agressivo, né? É acolhedor, é afetuoso, abriga, aconchega, né? Não se apega, né? Porque dentro dos estágios que você apresentou, o apego ele está em todos, porque nós não podemos viver pelo apego. Da mesma maneira que nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos às pessoas. Às vezes, das coisas é mais difícil, é mais fácil desapegar-se, mas as pessoas, é duro você desapegar das pessoas, quando esse apego é mais profundo. Então, é muito gratificante, né? Quando se oferece um pouco de amor, porque recebe, quanto mais se doa, mais se recebe. Então, o amor deve ser sempre o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações do ser humano. E dentro do processo evolutivo do ser, quando se ama, se ama. Independente da dimensão que se esteja, esse amor ele vai além das dimensões desta vida, da próxima e da próxima e da próxima e da próxima, porque os reencontros de alma que verdadeiramente aprenderam-se a se amar ou estão nessa construção sadia do amor, é inevitável. Com certeza, esse reencontro acontecerá, porque Deus, por ser justo, jamais separaria duas pessoas que se amam. Deus, por amar incondicionalmente a todos os seus filhos, quer que todos se amem. O Cristo, assumindo a personificação desse amor na terra, trouxe esse convite para que todos nos amemos e que vamos nos empenhar a partir de hoje
na construção sadia do amor. Esse, Ricardo, foi o programa de hoje, né? Trazendo como proposta a compreensão desses estágios do amor para que entendamos que ele várias dimensões da vida. Ele vai além daquilo que nós chamamos esta vida, mas é esta existência, na multiplicidade da existência do ser imortal que somos, na construção da nossa evolução, no aprendizado do amor constante. Nós vamos nos reencontrando, nos reencontrando, nos reencontrando e cada vez mais aprimorando esse sentimento sublime em nossos corações. Mas, Ricardo, para que a gente possa encerrar, hoje nós vamos encerrar com chave de ouro o último programa de 2019, porque nós estamos recebendo um outro convidado. Olha que maravilhoso, né? Eu gostaria de convidar aqui para essa tela, para somar a nossa beleza, o nosso querido Valdir Júnior. Valdir, por favor, Valdir. Valdir é o nosso... Valdir é o nosso vice-presidente, estou com o retorno aqui, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Fica à vontade, Valdir. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Ricardo. A quem está nos escutando e nos vendo na internet. Aceitei o convite de Oliveira com muita alegria. Aqui hoje está o amigo, acima de tudo, o amigo, compartilhando aqui desse programa pela primeira vez. E Oliveira me pediu aqui para fazer um encerramento. Não sei como é que vai ser bem, a gente vai conversando aqui, né, Oliveira? E o bom que esse convite foi 20 minutos atrás, né? Exatamente, mas deu tempo de chegar onde eu estava, correr para casa. Obrigado, cara. Vocês estavam falando sobre o amor. E eu me lembrei de quando eu tinha aproximadamente, talvez a idade de Ricardo aí, bem jovem, e certa feita eu subia da praia para casa e um rapaz que naquela época era um hippie ainda, quem é da nossa geração sabe o que é um hippie, e aí ele me pede para uma passagem de ônibus, isso há 30 anos atrás, aproximadamente. Pois bem, eu peço que ele suba lá em casa para a gente dar essa passagem de ônibus. E aí ele vê o violão. Ele fala, eu posso cantar uma composição que eu fiz? Nesse momento chega Adriano Gomes, que é o meu amigo também, de música, né, do Amigos e Canções. E a gente memoriza a música que ele fez, que não tem nome. Nós não sabemos qual é o nome. E ele trata do amor, Ricardo, por isso que eu estou contando essa história. Ele era uma pessoa que ia de cidade em cidade, e aí ele falava assim, quando eu chego na cidade, todo mundo a me olhar, não sei por quê. Demonstrando preconceito, porque ele era um hippie, ele era uma pessoa alternativa, digamos assim, nos dias de hoje. Mas aí ele transforma essa vida dele numa poesia, quando ele trata isso com todo o amor, com a questão do amor, e ele diz que as lições que ele aprendeu, foram lições de amor. Ele transformou toda a vida dele num amor que ele trouxe para essa música que eu vou mostrar para vocês. Eu não conheço ele, mas nunca, depois desses 30 anos, não ouvi mais, mas ficou a música e a gente vai cantar aqui para vocês. Quando chego na cidade, todo mundo a me olhar, não sei porquê, pelas ruas, gente andando pra lá e pra cá, e me encantei. E até cantei. Caminhos livres da vida para sempre seguirei, e as lembranças contidas tão feliz eu guardarei, e as ternuras do amor.
e as ternuras do amor. Quando chego na cidade, todo mundo a me olhar, não sei porquê. Pelas ruas, gente andando pra lá e pra cá, e me encantei. E até cantei. Caminhos livres da vida para sempre seguirei, e as lembranças contidas tão feliz eu guardarei, e as ternuras do amor. E as ternuras do amor. E mais nunca eu vi esse cidadão. Guardamos essa música com muita alegria. E aqui nesse programa a gente está registrando, gravando ela pela primeira vez, que provavelmente a gente vai fazer um recorte para deixar ela salva, né? Essa música que o nosso amigo Hippie nos trouxe há 30 anos. Tem uma música, pessoal, já que o programa é voltado para os jovens, chamado Nova Geração, que é de Adriano Gomes, que é muito tocado em todo o Brasil, né? Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo, vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai arando a terra ao solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus. Evangelize, coopere com Jesus. E amar, e amar, e amar, e amar. E amar, e amar, e amar. Maravilhoso. Música da evangelização aí para a turma dos jovens, pessoal que trabalha aí na área de infância e juventude. Muito lindo, Valdir. Letícia, eu estou correndo alto. Agora, beleza. Resolveu. Nada que ao vivo tudo, né? Se isso acontece nas maiores redes de televisão ao vivo, né? Imagine nós aqui. Então, Valdir, meu filho, eu quero te agradecer imensamente. Eu quero deixar... eu gosto dessas coisas, cara. Deixar aqui no ar o convite para sempre que você tiver um tempinho, nos avise para você começar a fazer parte conosco desse programa como convidado, né? Porque não só pela música, mas também pela a capacidade que você tem de expressar e levar o amor, o afeto a todos, né? Isso eu converso muito com o Alisson, porque você sabe que Alisson é apaixonado por mim, né? Alisson é um dos homens que me ama.
É incrível como aquele homem me ama, né? Então, a gente conversa assim, como a sua chegada também nos fez e nos faz bem. Então, muito obrigado, cara, por aceitar o convite há 20 minutos atrás e chegar aqui e trazer isso conosco. Certo, meu filho? Nos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para a gente, fundamentado nas músicas, né? Porque no início o Rodrigo cantou aquela música, né? Eu não me canso. Eu vou até cantar assim. Eu tenho tanto para te falar, né? Cara, é fantástico, né? Porque eu canto em silêncio, né? Porque vocês não deixam eu cantar, eu canto em silêncio no meu coração para as pessoas que a gente ama. Mas trazendo fora da descontração, hoje nós construímos aqui reflexões profundas sobre aquilo que é mais importante em nossas vidas, o aprendizado do amor. É essa construção. E nós, dentro das reflexões, nós refletimos que, para entender, para esse entendimento ser mais profundo, se faz necessário algumas bases. Primeiro, acreditar no amor. Acredita, não feche o teu coração. Abre-te ao amor. Permita que o amor invada o teu ser. Ama dentro das tuas condições de amar, mas não deixa de amar. Acredita que o amor é o caminho. Segundo, ter a certeza que Deus é justo. E sendo Ele justo, quando se ama, jamais pode trazer sofrimento esse amor. Jamais Ele iria nos deixar sem dar uma continuidade nas nossas relações de afeto sinceras, honestas. Sempre nos dará oportunidade para esse reencontro. E para isso, a terceira base, ter a convicção da imortalidade do ser. Somos seres mortais e, através da justiça divina, essa construção do amor é possível na multiplicidade das existências, porque o ser imortal está constantemente em evolução, em crescimento. E dentro dessas três bases, é necessário mais uma para se firmar essa construção, a reencarnação, que são os momentos dos reencontros. E dentro desses reencontros maravilhosos, nós chegamos no quinto ponto, que é a relação a dois, a constituição dos laços eternos na família, para que esse amor possa, digamos, romper todas as dimensões existentes. Confiamos em que Jesus nos ensinou que somos uma família universal, que todos vamos nos amar, todos vamos aprender a nos amar e amaremos uns aos outros sempre quando se aprender a amar. Porque compreender é importante, compreendermos que, assim como o ar é fundamental para a existência orgânica, o amor é o essencial para a alma, é o oxigênio da alma. Sem o amor, sem esse oxigênio, a alma enfraquece e perde o sentido de viver. Então, que amemos-nos para poder amar no sentido verdadeiro e que essa construção, mesmo passando por esses estágios que foi apresentado aqui, mesmo passando por esses estágios, que seja sempre para frente e na vertical. Estejamos prontos para amar sempre, que os nossos corações possam abrirem-se ao amor. Ricardo, por favor, Ricardo, suas considerações finais, meu filho. Gostaria de agradecer novamente a Valdir pelo... Novamente não, que eu não tive a oportunidade de agradecer, mas finalmente agradecendo a Valdir pelas belas músicas. Agradecer aos canais que nos forneceram essa oportunidade de estar divulgando a doutrina, o Espiritismo, a TV7, Seridó Espírita. Agradecer ao senhor Oliveira, não foi nada fácil esse ano, né? Mas finalmente conseguimos, né, dar continuidade no nosso projeto.
conseguimos nos manter fortes. Esse Olha, ano foi fácil para é ninguém. interessante, Agradecer. Ricardo, essa colocação, porque nós unimos um grupo de jovens em torno de um projeto desafiador, né? E eu estou muito feliz porque desse projeto, tu Exatamente. acredita, talvez saia até casamento, cara. Eu fico feliz demais. Pois é, então, Pode seguir, realmente pode... é muito importante estar participar desse projeto. Agradecer ao pessoal que sempre esteve nos assistindo, deixando comentários. Isso nos fortaleceu muito durante a caminhada nesse ano. Retomando, esse ano não foi nada fácil para ninguém. Muitas pessoas, muitas famílias perderam membros importantes, mas que não possamos apagar essa esperança dentro do nosso ser, que 2021 seja um ano melhor para todos, que possamos amar um pouco mais, né? E que tenhamos esse sentimento verdadeiro, independentemente de quem seja. É isso. Maravilhoso. Eu quero agradecer a todos que nos assistem, desde o princípio, porque está conosco todas as terças-feiras, nesse programa que fala sobre a essência do ser, trazendo sempre assuntos importantes para o nosso entendimento e a construção desse amor em nós. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco todas as terças. O Seridó Espírita, a TV7, o canal Espiritismo Baiano, muito obrigado a todas as rádios que também vão adentrar nessa transmissão. Eu quero agradecer imensamente a juventude que assumiu a responsabilidade desse projeto, né? Nós temos muitos jovens por trás dos bastidores que nos ajudam nessa construção, independente das situações que acontecem em nossas vidas, os compromissos de cada um jovem, muita coisa. Olha, juventude, nós que somos jovens, nós temos compromisso por cima de compromisso. E mesmo assim, nós temos ainda coragem e tiramos um pouco do nosso tempo para poder, na realidade, divulgar essa doutrina de amor que nos faz tão bem. E outra coisa, Ricardo esqueceu de agradecer a Letícia, que é uma jovem que está nos bastidores, nos dando apoio, né? Exatamente. Então, eu gosto. Está nos ajudando, mesmo que não seja nos programas, mas está dando o seu melhor, né, nos bastidores. Isso, muito bem, Ricardo. Faz bem agradecer a bichinha, que ela, com todo amor, né, com todo carinho, ela está nos bastidores, nos assistindo. Vá aprendendo, meu filho, vá agradecendo, é bom, viu? É muito bom, né? Então, é importante em todo esse momento. São coisas, gente, que só eu e ele sabem, né? Então, agradecer a cada um desses jovens, porque não foi fácil para ninguém, como o Ricardo falou, mas estamos de pé e vamos continuar de pé. O Espiritismo de Jovem para Jovem vai continuar 2021 com mais temas importantes para a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ricardo, por todo o empenho, meu filho. Bota o coraçãozinho aí na tela, olha. Né? Um cheiro para todos. Feliz 2021 com todos nós, hein? E lembre-se, tudo passará. E nós vamos continuar de pé e amando. Uhul!